Certo dia alguém me questionou, em tom de deboche, se eu acreditava mesmo que Sérgio Moro poderia vencer as eleições para presidente em 2022. Eu fui sincero em lhe responder que não acreditava muito nisso, que suas chances de vitória seriam poucas. E ainda que o meu entrevistador não tenha me perguntado, eu fiz questão de lhe dizer o porquê. Porque o povo brasileiro ainda é cara pálida, não está preparado para ser governado por alguém como Sérgio Moro. Note bem, eu disse alguém como, não necessariamente Sérgio Moro, qualquer uma outra pessoa com essas qualificações. Pode ser um homem ou uma mulher, tanto faz, mas possuidor de um currículo profissional cuja maioria do povo brasileiro sequer sonha ter. Não obstante, uma pessoa incorruptível por tradição e com disposição em combater a corrupção como ninguém jamais ousou fazer. A probabilidade matemática de aparecer alguém nesses moldes é de uma vez a cada 100 mil anos. Até lá, muito provavelmente, o povo brasileiro já esteja preparado para ser governado por alguém como Sérgio Moro. Por enquanto, esse povo brasileiro de cara pálida, no bom sentido, é claro, se contenta de muito bom grado a ser governado por alguém como Lula, ou Dilma Rousseff, ou Bolsonaro, ou seja, analfabeto funcional, tal qual a maioria esmagadora do povo brasileiro. É impressionante ver pessoas assumirem o governo desprovida de qualquer projeto que possa beneficiar o país. Não nos esqueçamos de que cada povo tem o governo que merece. Por exemplo, que tipo de governo você acha que tem uma aldeia de índio? É disso que falaremos a seguir. Não antes de você sentar o dedo no like, se inscreva no meu canal, acione o sininho para receber as minhas notificações semanais. Aqui e somente aqui neste canal você tem uma opinião independente e verdadeira. Pois muito bem, lhe convido agora a fazermos uma viagem ao passado, a fim de eu contextualizar melhor essa questão de governo. Vamos lá. Vamos voltar ao ano de 1400, 100 anos antes de o Brasil ser descoberto. Nesta nossa viagem fictícia ao passado, eu vou levar de carona dois candidatos ao governo de uma de tantas aldeias que tinha aqui naquela época. Um dos candidatos, o Dr. Sérgio Moro. O outro candidato, Dr. Enéas. Embora este já falecido, mas imaginemos alguém com as qualificações do saudoso Dr. Enéas. Chegando lá em 1400, faltando 100 anos para a descoberta do Brasil, encontraremos uma aldeia em que está ocorrendo a eleição para a seleção do novo pajé. Eu me aproximo do grande pajé e lhe apresento os meus dois candidatos. Digo-lhe que eles querem participar daquela eleição. Muito provavelmente o velho pajé questionará se aqueles meus candidatos têm ampla experiência em caçadas, em lutas corporais, em curas espirituais, etc, etc. Você deve imaginar por quantos rituais passa um candidato a pajé desde a sua infância, adolescência, enfim, a vida toda, né, até se tornar um pajé. Agora, se eu tivesse que responder o questionamento do velho pajé sobre as habilidades dos meus dois candidatos, se tinham habilidade em caças, lutas corporais, etc, etc, eu diria, olha, isso aí eu não sei, acho que eles não têm tanta habilidade nisso não. Em contrapartida, Dr. Enéas, por exemplo, é professor de matemática, português, física, química, biologia, mestrado em cardiologia. Com essas qualificações e seus ideais, daqui a 100 anos vocês estarão preparados para se defender dos invasores que aqui hão de chegar. Em seguida, eu passo a numerar para o grande pajé as qualificações do Dr. Sérgio Moro, o segundo candidato àquela vaga. Já esse aqui, senhor pajé, é professor e mestrado em Direito.
é incorruptível por tradição e combatente a todo tipo de crime, inclusive a corrupção, que no futuro se revelará o maior dos males que subjugará todo o povo brasileiro. Agora eu lhe pergunto, meu caro amado internauta, as qualificações destes dois candidatos saltariam às vistas do grande pajé? Não, né? Pois é, igualmente não significam nada, absolutamente nada para a maioria do povo brasileiro. E sabe por quê? Porque é cara pálida, ainda não está preparado. O povo brasileiro ainda não está preparado para ser governado por pessoas deste nível. Sinceramente, eu como povo tenho vergonha de ser governado por pessoas como Lula, Dilma Rousseff, Bolsonaro. Eu não tenho mais vergonha porque estou no meio deles, então eu simplesmente acabo sendo um desses cara pálidas. Agora, se eu saísse lá fora, imagine alguém olhar para mim e saber aquele é brasileiro, no país dele não tem ninguém melhor para governá-los do que os tipinhos que estiveram à frente da presidência da República. Lula, Dilma Rousseff, Bolsonaro. Eu teria muita vergonha, ainda bem que eu não tenho uma motocicleta, teria muita vergonha de ir às motociatas idiotas que o presidente da República, com o nosso dinheiro, promove pelo país. Os coitados dos cara pálidas, eles não têm noção, eles não fazem ideia de quanto custa para o país, dinheiro público, dinheiro dele, dos motociatas que estão indo atrás, feito uns retardados. Eles não fazem ideia de quanto custa aquilo e o dinheiro é dele. Agora, muitos deles estão com a prestação da moto atrasada, o IPVA, se não contas em casa, ele volta para casa para tentar recompor a vida normal, todo lascado. E ele está lascado por quê? Porque o governo não tem o que fazer, porque não sabe o que fazer, não sabe, é incompetente, não tem a menor ideia do que fazer e sai promovendo motociatas para se autopromover, porque ele não tem feitos maravilhosos para apresentar, que nem precisa apresentar. Quando se faz, ele já aparece, né? As coisas aparecem. Como ele não tem isso, ele usa o dinheiro público para se promover. Aqui ele está tentando se promover, para que vejam ele. Ele está ali no meio das pessoas, com o dinheiro público, e o coitado está lá com a sua moto. Se eu tivesse uma moto, eu teria vergonha de sair com ela na rua, porque alguém poderia pensar que eu, Genivaldo Sazani, também me prestei a um ridículo deste. Eu teria muita vergonha. Acho que se eu tivesse uma motocicleta, eu nem ia sair com ela mais na rua. Eu ia deixar em casa até passar, até esse governinho ruim sair da presidência da República. É claro que está próximo disso acontecer, né? Agora imagine você se essa viagem fictícia no tempo que fiz aqui com vocês fosse verdade. A gente voltasse mesmo para 1400 e deixasse lá um destes dois candidatos que eu acabei de mencionar. Por isso que eu sempre falo, alguém como este, alguém como Sérgio Moro, quem seria alguém com qualificações assim? Doutor Enéas seria um desses caras. Porque eu não tenho aquela paixão política por alguém ou por um partido. Eu não faço uma besteira dessa. Eu verifico a qualificação do indivíduo, né? O que ele é capaz e o seu propósito. Não basta ser inteligente. Se não tiver propósito, não adianta nada. Força sem controle não vale nada. Então, imagine deixasse lá doutor Enéas, saudoso doutor Enéas, ou Sérgio Moro em 1400. Imagine a geração de uma pessoa dessa com o propósito dele, modelando a sociedade, né? Doutor Enéas, por exemplo, tinha ideias incríveis com minérios, com biologia, químicas. Então imagine aquilo aplicado aos seus sucessores, dando continuidade às suas ideias. Imagine hoje como não seria isso. Imagine o Sérgio Moro cuidando do Brasil
ele e os seus sucessores, né, não precisa ser exatamente da mesma família, pessoas iam tomando gosto pela coisa e ia se moldando um país sem corrupção, por exemplo. Imaginem o que seria hoje, né? Não estamos imaginando que a pessoa vai entrar na presidência da República e em 4 anos já mudou tudo, acabou a corrupção, acabou... Tem que ter um pontapé, um princípio. E depois as pessoas vão se acostumando com isso, ele sai da presidência, outro entra com o mesmo molde, né? E vão se adaptando àquilo e formando. Isso é muito difícil combater a corrupção, por exemplo, que é a principal coisa a ser combatida. É muito difícil, mas precisa que alguém tenha coragem de dizer: eu estou disposto a fazer isso ou começar a fazer isso. Alguém há de se dizer que alguém só fala em corrupção, mas só corrupção isso não basta, precisa disso e disso aí. Não precisa de nada, tá? Pode parar. Se alguém conseguisse combater a corrupção, não precisaria mais nada, não precisaria fazer mais nada, não precisa nada. Não precisa prometer mais hospitais, mais segurança, mais escolas, né? No caso, educação. Não seria necessário. Não tendo a corrupção, todo o resto funciona no automático. Será que é difícil? Alguém questiona Sérgio Moro, mas tem esse negócio de corrupção, só isso aí não é importante. Sim, só isso bastava, mais nada. Se aparecesse um filho de uma égua que tivesse culhões para realmente fazer isso, como ele já mostrou que tem, mostrou, não é falácia de candidato. O cara traz um currículo, já mostrou que faz, e sem tanto poder, né? Mostrou que faz. Então, basta isso e mais nada, não precisa prometer mais nada. Mas é a economia, não precisa. A economia é combater a corrupção. Não tendo corrupção, putz, será que é difícil entender isso? Só eu entendo? Só eu sou cara pálida? Ou só eu não sou cara pálida? Quando eu digo cara pálida, gente, é porque nós somos descendente dos índios, né? Nós somos índio ainda. É só 500 anos, não aprendemos nada. Quem sabe daqui, eu te falei, 100 mil anos, daqui uns 100 mil anos, aí sim, apareceu um Sérgio Moro querendo fazer com essa proposta. Opa, aí nós estamos, né? Aí já somos civilizados. Opa, isso é importante. Hoje não. Hoje o povo se encanta com besteira, bobagem, coisas tolas, eles não estão nem aí, eles não sabem o que é importante para uma nação. Eles acham que presidente da República pode ser qualquer pessoa, basta ele se simpatizar com a pessoa, ele acha que é o suficiente. E isso a gente tem que respeitar, porque é cara pálida ainda, é pouco tempo, é criança, está começando agora. Nós estamos ainda naquela época, na idade, estamos na época de a gente dá uma pepita de ouro, de diamante por um brinquedo. Aconteceu isso aqui. Os europeus chegavam aqui e davam um brinquedo para os índios, coisa enfeite, coisa que não vale nada, em troca de coisas valiosíssimas. Nós ainda estamos nessa época. A pessoa que vota em Lula tá desse jeito. Você pode entregar qualquer coisa para ela, dizer, olha, isso aqui é isso, ela aceita. Come bosta, ela come. Pode mandar. Olha, é gostoso. Ela, é mesmo, é gostoso. Você mandou, então é. Estamos nessa época ainda. Não evoluiu nada. Não. Pessoa que vota em Lula para presidente da República não evoluiu nada. Ainda é cara pálida. Dilma Rousseff. Bolsonaro? Cara que vota. Tem Bolsonaro para presidente da República. É brincadeira, meu. É brincadeira. E continua chamando de mito. E chama o cara de mito. A pessoa que chama Bolsonaro de mito não sabe o significado da palavra. Sequer sabe. Não sabe se é um adjetivo, se é um substantivo. Não sabe se pensa que é um verbo. A pessoa pensa que é um verbo. É o verbo mito.
Não sabe o que significa a classificação da palavra mito. Manda aí um cara que você vê aí, você conhece, que chama Bolsonaro de mito e fala, classifique a palavra mito. Não sabe nem o que está dizendo, é cara pálida ainda. Você pode trocar, se ele tiver uma nota de R$100, você troca por uma de 2, ele troca. Ele não sabe contar dinheiro, não sabe nem o endereço da casa dele. Pessoa que vota em alguém como Bolsonaro ou Lula não sabe nem o endereço da própria casa. É cara pintada, é cara pálida ainda. Todos nós somos, também sou. Tô falando mal do cara pálido. Claro que não, absolutamente não. Absolutamente não. Não é crime dizer que um morto está morto, né? Nós somos isso e acabou, não evoluímos ainda. Temos governos desses como presidente da República é no mínimo vergonhoso. Te garanto isso, é no mínimo vergonhoso. E o que é pior, imagine se um Lula desse voltar a ser presidente da República depois de tudo. Não, aí passa de cara pálida, muito mais.